o irmão ele vem a público e fala de todas as tramóias que aconteciam na igreja do Brás. Desde a igreja, os anciões, a gráfica e etc. Vamos ouvir juntos o que ele fala. Então vamos lá, vamos para a segunda parte. E se não, esse histórico tudo, Deus converteu meu coração, Deus me chamou a minha esposa, começamos a servir a Deus, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu comecei a aprender o que é a salvação, o que é Jesus Cristo, buscando, lendo, ouvindo outros lugares, buscando informações, porque lá nunca se falou de Jesus Cristo, de salvação, não. Tem que ir pro culto, vamos pro culto, vai pro culto, vai buscar Deus, que Deus te abençoa. Deus prepara tudo, e esse era o discurso. Deus prepara tudo, Deus abençoa. Nós íamos na igreja para ficar bem socialmente, que nós estávamos fazendo. Não importa se você sair lá fora, você é um alcoólatra, um drogado, você se prostitui, você faz o que você quiser, não importa. Importa é que no momento do culto você esteja lá, e você esteja bem com toda a família, com todo mundo, e glória a Deus, e louvado seja Deus. É desse jeito, é dessa maneira, é dessa maneira. Vocês vão entender por quê. E aí, eu me converti, me batizei, depois de um processo bonito que Deus fez na minha vida, e naquela fé, naquele ímpeto de crente novo, glória a Deus, e era oração, e era culto, e aquele sentimento dos meus irmãos, ele se tornava difícil, era difícil porque eu conhecia as obras deles, era difícil eu entender, né, de aceitar, porque eu via que não batia uma coisa com outra. Não que eu sou perfeito, eu nunca fui perfeito, eu nunca vou ser. Mas eu não estava ocupando um lugar onde eu sujei as minhas mãos e não me arrependo, e continuo, e está tudo bem, e tenho moral porque eu sou do ministério, porque eu sou ancião, porque eu sou mais velho, porque eu sou presidente, tem alguma coisa errada. E eu comecei a congregar, conheci os movimentos de oração, de profecia, os cultos fervorosos, eu congregava de manhã, de tarde, de noite, aquela coisa maravilhosa, né, da conversão, mas sem conhecer, sem saber o preço, o que é a salvação, o que Jesus veio fazer, sem saber tudo. Tem coisas que eu aprendo agora e eu fico até com vergonha. E nessa minha conversão, eu comecei a trabalhar numa gráfica. E nessa gráfica, que era do meu cunhado, ele me contratou. Trabalhei um tempo lá como ajudante e depois eu fiquei como encarregado de acabamento. E nessa época, todos os serviços da congregação, recitativo, os bloquinhos de pedido de oração, tudo que a congregação fazia impresso era feito naquela gráfica. E eu senti até virtude de poder estar intercalando o bloquinho de recitativo. Tudo aquilo ali para mim era maravilhoso. Era aquele crente novo, aquela percepção de glória a Deus, é o caminho, estou aqui servindo a Deus e tal. E para minha surpresa, eu percebia, comecei a ver, que aquele serviço, ele era levado lá por um irmão que hoje é ancião, até um dos mais antigos, atende os cultos aí da internet, que é primo nosso, né? Eu digo primo deles, né? Ele que levava esse serviço para a gráfica. E ele levava lá e ele era comissionado, ele ganhava comissão daquele serviço. Não sei se ganha até hoje, porque mudou muita coisa. Tanto é que depois ele veio a trabalhar lá na gráfica. Eu lembro que na época ele ganhava 10 mil, uma coisa assim, só para levar o serviço da igreja. Depois os irmãos vêm aqui e dizem, não, ninguém ganha salário na congregação, ninguém ganha salário. Aí, ó, olha o que o irmão está dizendo. Ganhava 10 mil só para levar algumas coisinhas lá, dá uma olhada. Bom, ainda bem que não sou eu que estou dizendo. Aí, ó, tá a palavra do irmão aí. Tanto é que depois ele veio a trabalhar lá na gráfica. Eu lembro que na época ele ganhava 10 mil, uma coisa assim, só para levar o serviço da igreja. E não existia uma licitação, uma cotação, não, levava... Fazia, tá aqui o teu, tá aqui o meu. Eu trabalhei em compras, sou vendedor até hoje, eu trabalhei em compras, eu sei como funciona. E aquilo começou a me indignar, eu vi aqui os bloquinhos de recitativo, para vocês terem uma ideia, nós enfaixávamos os bloquinhos de 50 por 1, era 50 bloquinhos. E eles não tinham nem 50 folhas, era 35, nenhum. Então a gente media os blocos. E uma vez eu fui falar com ele e falei, olha, é o seguinte, não está batendo aqui. Não, igual lá, e manda assim mesmo. Eu falei, mas é da congregação. Ele falou, não importa, é cliente igual a todos. Então, quer dizer, não tinha benefício algum. Não tinha nada que estava sendo feito como uma oferta ou como... Não, pelo contrário. E essas coisas foram me indignando. Eu lembro que os irmãos, essa pessoa que era dona dessa gráfica, ele era praticamente um alcoólatra, bebia, xingava, brigava com todo mundo, e de repente num dia comum aparecia lá os irmãos lá do Ipiranga, ancião de Ipiranga, irmão
não sei quem, que em missão, em viagem. Tudo aquilo dava uma confusão na minha cabeça. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu falava, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Aí eu ia orar na casa. Isso que o irmão está dizendo acontece de verdade. As pessoas, elas batizam na igreja e olham para aquele ângulo, para aquele aspecto, para aquela instituição e falam, meu Deus, agora eu encontrei o céu. Agora cheguei no lugar que precisava. Daqui a pouco eles batem com o rosto no muro e vê que ali era um mero lugar igual aos outros lugares também. Mas nós vamos continuar ouvindo o que ele tem para falar. Os irmãos simples, a Irmandade buscando a Deus, clamando a Deus. E eu comecei a ver, sabe, coisas que eu convivia, aquela família, aquele monopólio, aquele nepotismo, as pessoas sinceras. Eu vi tanto milagre, eu digo para vocês. Eu participei de tanta coisa linda, com sinceridade, Irmandade pura, que entregava a vida, as pessoas que davam coleta. Então você começa a ver aquele sentimento. E aí, para piorar, eu fui trabalhar na cozinha do Brás. Que eu vou falar muito delicado agora. E eu até peço perdão para os filhos, para a família, mas eu preciso falar. A Irmandade precisa saber, precisa entender o que está por trás de tudo isso. Porque é fácil pegar um crítico, uma pessoa que está falando e descer o pau nele. Eu concordo que tem muita gente que... Eu preciso falar. A Irmandade precisa saber, precisa entender o que está por trás de tudo isso. Porque é fácil pegar um crítico, uma pessoa que está falando e descer o pau nele. Eu concordo que tem muita gente que não tem sentido o que está fazendo. Eu estou fazendo isso, sabe por quê? Porque eu quero que você, que é sincero, que é verdadeiro, que você enxergue, que você compreenda, que haja uma mudança, que esse monopólio, esse domínio que tem ali seja tirado de lá, seja dividido, ou seja, cada um faz o seu. Tem que parar isso. Chegou a hora de parar com isso. É um absurdo tudo isso. E eu comecei a trabalhar na cozinha do Brás. Meu cunhado, ele era chefe da cozinha e ele resolveu me colocar. Eu comecei a trabalhar o primeiro ano, em 86, como garçom. Depois eu fui para a cozinha ajudar na parte das carnes. Para vocês terem uma ideia, que é até engraçado, eu ia entrar no irmão que trabalhava lá, que ia para diácono. No fim, acabou no índio e acabei ficando junto com ele lá na cozinha, trabalhando até quando eu saí. Hoje o Brás não é mais assim, essas pessoas não trabalham mais lá, foi mudado todo o sistema, enfim. Mas na minha época que eu trabalhei lá, e eu era crente, viu? Eu era temente a Deus, congregava toda noite, orava, e queria fazer o bem, queria ajudar, e pregava a palavra, só que tinha um choque térmico, uma contrariedade com aquilo que eu vivia lá dentro, que eu estava vendo. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei lá uns 15 anos, e dentro da congregação do Brás, tá? Na casa do caseiro do Brás, todo dia que tinha almoço na cozinha, que os irmãos estavam lá, iam lá, oravam, aquela virtude, chama o irmão tal para vir orar aqui para nós, chama o irmão tal, os irmãos que estão ouvindo, vocês vão lembrar disso. Chamava para orar e tanta coisa. Quando dava 9h30, 10 horas, 10h30, esse cunhado com alguns ali da cozinha, eles subiam na casa do caseiro e lá tinha uma mesa com bebida, com uísque, com estanhegue, com isso, com aquilo, tudo na mesa lá. A caseira da igreja punha a mesa para eles lá, com um petisco, e eles bebiam conhaque, toma um conhaquinho, toma um vinho, toma isso. E no meio da reunião de ministério, na semana da Assembleia, era feito isso todo dia. Teve um dia lá que estragou a comida, uma comida fresquinha, estragou tudo, e eles começaram desesperados, não vamos mais fazer isso, não vamos mais fazer isso, e a partir de hoje não vamos mais, mas continuaram, sempre, todo dia. Isso realmente tira a fé das pessoas. As pessoas olham para isso e falam, poxa vida, eu acreditei tanto. Mas exatamente, você acreditou na instituição, você acreditou nas paredes, nos blocos, você acreditou naquela ilusão da Matrix. Se você tivesse acreditado somente em Cristo Jesus, em Deus, e continuado a congregar, não precisa parar de congregar lá, continua indo. Porém, coloca a sua fé só em Deus. Maldito o homem confia no homem, a Bíblia diz, né? Alguns estudiosos dizem que o homem é eu mesmo, maldito o homem confia nele mesmo. Mas se nós levar literal, nós vamos dizer que maldito o homem confia no outro. Mas também confiar em você não pode, porque a palavra fala que o coração do homem é enganoso. Nós nos enganamos também. Então, o que eu devo fazer, Moisés? Deve congregar. Lá na sua comum, lá na sua igreja, não tem problema. Mas lembra que
adorar somente a Deus, amar e adorar somente a Cristo Jesus e o Espírito Santo. Só isso. Os anciões são anciões, cooperadores de jovens e diáconos, encarregado local e regional. São ministério, não santo ministério. Nada disso. Não é santo ministério. Ele é comedor de arroz e feijão igual você, igual eu. Somos todos iguais na presença de Deus. Se ele se cortar, vai cair um sanguinho vermelho igual o seu. Não vai sair azul não, tá? Então ele é igual a você. Jesus vai ouvir a oração dele, mas vai ouvir a sua oração também. Porque Jesus já deixou liberto isso, liberado. Aqueles que falar com meu Pai que está no céu, intermédio no meu nome, que é Jesus Cristo, tudo farei. Então, Jesus tem o poder de fazer tudo por você. Deus tem o poder de fazer tudo. É só você ir direto dele. Não tem mediador. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Então, eles são ministério. Temos que honrar, respeitar, sim, claro, respeitá-los. Dentro da palavra. Fora da palavra, pode mostrar a Bíblia para ele e falar, opa, você está fora, meu irmão. Está fora. Tá certo? Então, tem que honrar e respeitar no Senhor. No Senhor. É igual tá lá, vós filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Porque se o meu pai, ele quer ser uma pessoa de estranha fé. Estranha fé não é ser da Assembleia, Deus é amor, não. Estranha fé é adorar outros deuses, ser politeísta, querer fazer coisas e quer que eu faça também na marra. Não, peraí, eu tenho que honrar e respeitar ele. Sim, como meu pai. Mas agora, se ele não estiver no Senhor, eu não tenho mais obrigação. A fé minha é única e é uma, a fé dele é outra. Você está entendendo? Agora, no Senhor, ele me dá um conselho bíblico na palavra e eu ir contra ele e desobedecer. Aí eu estou fora da palavra. Então, essas coisas que nós temos que entender. Tá bom? Vocês que me conhecem, que trabalharam comigo na cozinha, vocês sabem que eu estou falando é verdade. Eu ficava indignado. Eu comentava com alguns irmãos ali e falava, meu Deus do céu, como é que pode isso? Sabe? E o dinheiro que ia, o dinheiro que entrava. E todo mundo fazia vista grossa por quê? Porque todo mundo dependia. Esse meu cunhado, ele era dono, ele foi um falido, ele morreu falido, mas ele era dono de uma transportadora, fazia parte, né? Não é que ele era dono, ele tinha uma parte, que depois ele mesmo foi tirado dessa parte. E não quero falar o nome, porque é uma família que eu não tenho nada contra, eu estou falando do meu cunhado, tá? Eu estou falando desse meu cunhado porque eu quero contar para vocês o que eu fiquei sabendo depois que ele morreu. E aquela indignação, tudo aquilo começou num momento da minha vida que eu falei, o que eu vou levantar aqui para pregar a palavra onde eu estou? O que eu vou dar continuidade nisso? Esse monopólio, no ano de 2000, 2001, o meu cunhado, o Jorge Cury, assumiu a presidência da igreja e a gente sabe que tudo foi feito de qualquer jeito, de qualquer maneira, tiraram o irmão que estava lá para colocar ele, a gente sabe disso, tem um histórico disso, tem tanta coisa que aconteceu, aquele irmão Jeremias Guido, que era o diácono, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não estou aqui para falar dele, mas eu cansei de ver lá no Brás, presta atenção, nós tínhamos toneladas de comida, e à noite, para nós que era da cozinha, tinha um balcão lá no Brás, que eles iam na Casa de Esfirra do Juventus, na pizzaria São Pedro, nos lugares mais caros que tinha, e faziam aquela compra e enchia aquele balcão. Eu olhava aquilo, eu estava respirando comida, me dava até lá, eu falava, meu Deus do céu, quem comprou isso aí? E eu lembro que eles falavam, Deus preparou, o irmão Jeremias comprou. E eu achava um absurdo, e um dia eu estava saindo do dormitório, e dei de cara com o irmão lá que trabalhava comigo, e ele estava com um pacote assim, irmão, de dinheiro, dinheiro na mão. E aí ele brincou, quer dinheiro comigo? Eu falei, nossa, onde você arrumou tudo isso aí? Deus preparou. O Brás é bom. O irmão sentiu de me doar, o irmão Jeremias, Guido, que era diácono do Brás. Mas agora me fala, tudo isso é dinheiro fruto da coleta, dinheiro da irmandade. Esse oba-oba que tinha lá não tinha limite de gasto, lá não tinha respeito pelas doações, não, ali era um lugar assim, olha, vocês vão me desculpar o que eu vou falar agora, tá? Mas é o que era falado entre eles na cozinha. O Brás é uma teta. Ei, Brázão bom, era isso que falava. E todos vocês, Toninho, que hoje é ancião, o Kleber, que hoje é ancião, vocês trabalharam comigo lá e vocês sabem que isso que eu estou falando é verdade. Ah, mas Gedel, você não devia ter falado isso, eu tinha que deixar na mão de Deus. Não. Deus vai pôr um fim em tudo isso daí. Deus vai acabar com tudo isso daí. Já chega, já deu tempo. E, enfim,
Esse meu cunhado, que era da cozinha, ele era um alcoólatra, ele era bêbado, ele bebia todo dia, toda hora, todo momento, ele tinha um barzinho de bebida atrás do porta-mala do carro dele. Quando ele era rico, ele tinha um carrão com um porta-mala com refrigerado, que ele tinha uísque, tinha conhaque, tinha bebida, ele era assim. Mas ele era aceito por quê? Porque ele era rico, ele tinha dinheiro, todo mundo dependia dele, trabalhava com ele que dava as ordens, né? E ele tinha uma chácara em Valinhos, isso que eu vou contar é muito sério. E graças a Deus que ele morreu, porque senão não sei o que ia acontecer. Um dos filhos dele casou, que é um que ficou viúvo agora, inclusive foi esse casamento dessa esposa dele. Ele casou no Paraná, com uma família do Paraná, e eles levaram todas as famílias para lá com ônibus. Ele fretou o ônibus lá e levou todas as famílias. E eu tinha uma filha, tenho uma filha, que chama-se Rosa Espina Oliva Neta. Eu coloquei o nome da minha mãe em homenagem a ela, e graças a Deus que ela recebeu uma dádiva em cima desse nome, porque ela é uma pessoa pacífica, uma pessoa maravilhosa, e isso eu dou graças a Deus. Essas coisas não tem preço, não é dinheiro que compra. E ela era uma menina, ela devia ter uns 10 anos, mais ou menos, 8 anos, 10 anos, mais ou menos. A idade das minhas netas agora. E elas iam ser dama de honra ali do casamento. E estavam experimentando roupa, estavam se preparando, né, para poder ir nesse lugar. E aí eles acabaram indo em Valinhos, porque eram medir, iam fazer não sei o que e tal. E eu fiquei sabendo, depois que ele morreu, que ele buliu com ela. Ele abusou dela. Ele era um bêbado, uma pessoa sem limite, sem escrúpulo. Porque se ele tivesse ido, se eu tivesse ficado sabendo disso depois, eu não sei o que iria acontecer. Quando eu fiquei sabendo disso, veio uma indignação, uma tristeza, uma angústia. E ele era uma pessoa que todo mundo, para vocês terem uma ideia, ele era uma pessoa que ele podia fazer o que ele queria. Ele arrotava, ele peidava, todo mundo dava risada, tudo era bonito. Depois ele virou um alcoólatra, andando pela rua, desempregado, sem dinheiro, sendo despejado. E aí depois acabou morrendo com 60 anos, acho que foi mais ou menos isso. Para vocês terem uma ideia, um dia eu fui num bar, perto da casa onde ele morava, eu almoçava lá, eu era vendedor e eu almoçava lá. E quando eu entrei no bar, ele estava saindo. Ele me viu, ficou sem jeito, eu peguei, dei um beijo nele, né, e ele foi embora. E a dona do bar falou assim, poxa vida, você conhece ele? Eu falei, conheço, ele é meu cunhado. Ele falou, que pena, né, que dó que ele tá desse jeito. E ele vem aqui, a gente dá uma bebida para ele, e a gente vê uma pessoa que nos ajudou muito, e não sei o quê. Então assim, eu digo para vocês, tudo que é feito, não tem. Você pode falar assim, mas isso é uma pessoa, um caso isolado. Não é caso isolado. São várias pessoas. Pessoas que morreram lá dentro do ministério, ocupando o ministério. Pessoas que fizeram vista grossa, por quê? Porque é conveniente, porque faz parte do clero, da família, entendeu? Se fosse... Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. É muito importante o seu comentário.